Olá! Olha, se a vida de alguém tem qualquer tipo de conexão com o Brasil e com o exterior, seja porque está chegando, saindo ou só passando um tempo, existe um conceito que pode mudar tudo nas finanças: a residência fiscal. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos começar com aquela pergunta que todo mundo faz. É um pensamento super comum, né? A pessoa faz as malas, se muda para outro país e pronto, a história com o leão brasileiro acabou. Mas será que é simples assim? Pois é, a resposta é nem sempre. Na verdade, a história é bem mais complexa e tudo gira em torno desse termo aqui, residência fiscal. Entender o que isso significa é o segredo para não ter nenhuma surpresa desagradável lá na frente. E para ninguém se perder, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa do básico, depois entende as duas classificações, vê as regras para entrar e para sair dessa condição e, por fim, a gente fala sobre o erro mais comum que as pessoas cometem. Vamos nessa? Bom, primeiro de tudo, o que é isso afinal? É super importante a gente separar as coisas. Residência fiscal não tem a ver com o endereço que está no RG, nem com o status de imigração. É um conceito exclusivo do mundo dos impostos, feito só para definir quem deve pagar o quê para a Receita Federal. E aqui está a definição mais formal. Em outras palavras, residência fiscal é onde a lei de impostos considera que é a casa de uma pessoa. E é essa classificação que vai dizer se os impostos serão cobrados sobre o que ela ganha no mundo inteiro ou só sobre o que ela ganha aqui no Brasil. E isso já nos leva direto para as duas grandes categorias que a Receita Federal usa. E olha, a diferença entre ser uma coisa ou outra é brutal. Saber em qual caixinha cada um se encaixa é, sem dúvida, o passo mais importante. Agora, olha só que interessante o contraste aqui. Quem é considerado residente fiscal entra no que a gente chama de tributação universal. Sabe o que isso significa? Que a pessoa precisa declarar e pagar imposto no Brasil sobre a renda que tem em qualquer lugar do planeta. Já um não residente, não. Ele só paga imposto sobre o dinheiro que ganha de fontes brasileiras. A diferença é gigantesca, né? Beleza, mas na prática, o que faz alguém ser considerado residente? A lei brasileira, nesse ponto, é bem direta. Ela estabelece uns critérios bem objetivos, sabe? Não deixa muita margem para interpretação. As regras são estas. Morar aqui de forma permanente, claro, é o mais óbvio. Mas atenção! Só de chegar no país com visto permanente, a pessoa já é considerada residente fiscal desde o primeiro dia. E tem também a regra do tempo, que é onde muita gente acaba se confundindo. E esse número aqui, 183, é a chave de tudo. Se uma pessoa fica no Brasil por mais de 183 dias, dentro de um período qualquer de 12 meses, não importa se foi tudo de uma vez ou picadinho, ela vira automaticamente residente fiscal. É um gatilho que dispara só pelo tempo de permanência. Certo, já vimos como alguém se torna residente, mas e o caminho inverso? E para deixar de ser? É aqui que o processo fica um pouco mais delicado, porque o ponto central é este: a mudança não é automática, não adianta só fazer as malas e ir embora. Para formalizar a coisa toda, para ser considerado não residente a partir do dia em que se foi embora, é preciso seguir um ritual. Isso significa entregar 2 documentos para a Receita Federal: a comunicação e a declaração de saída definitiva. É como levantar a mão e avisar oficialmente: olha, fisco, estou indo embora para valer. E essa falta de comunicação formal, ela nos leva direto para a maior armadilha de todas, o erro que a maioria comete e que, sinceramente, pode custar bem caro. E essa citação aqui resume tudo com perfeição. Apenas se mudar, arrumar um visto em outro lugar, começar uma vida nova, nada disso, sozinho, acaba com a residência fiscal no Brasil. Achar que isso acontece é um erro perigoso. Isso leva a gente a uma pergunta bem prática. Tá, e aí? O que acontece com quem se muda e simplesmente esquece ou não sabe que precisa avisar a Receita? A pessoa continua sendo residente para sempre? A lei tem uma resposta para isso. E essa linha do tempo aqui mostra o tamanho do problema. Sem um aviso formal, a pessoa sai do país, mas continua sendo considerada residente fiscal por 12 meses inteiros de ausência. Isso significa que durante um ano, ela ainda precisa pagar imposto aqui no Brasil sobre sua renda mundial. Imagina só a situação. A pessoa está lá, recebendo salário no exterior, e a Receita aqui ainda considera que tem imposto a pagar sobre esse dinheiro. A perda da residência só vai acontecer de forma automática no 13º mês. Ufa! É bastante informação, né? Então vamos respirar fundo e organizar as ideias. Vamos destacar os pontos mais importantes, aquilo que todo mundo precisa guardar depois desta conversa. Resumindo a ópera, é residente fiscal no Brasil? Imposto sobre a renda mundial. Não é residente? Imposto só sobre a renda que vem do Brasil. E o mais importante de tudo, sair do país não encerra a residência fiscal automaticamente. É preciso avisar a Receita para que a mudança de status aconteça na hora certa.
No fim das contas, a grande lição é esta. A condição fiscal de uma pessoa não acompanha de forma passiva as mudanças da vida real. É preciso ter uma gestão ativa disso. E isso deixa uma pergunta no ar para todo mundo refletir. Será que a situação fiscal está mesmo alinhada com a situação de vida? Pensar nisso já é o primeiro passo para um bom planejamento.